Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, dia 2 de Elul de 5.781. Entramos no último mês judaico do ano e dentro de alguns dias estaremos chegando no ano novo. No dia de hoje, em 1555, foi impressa a primeira edição do livro Shulchan Aruch, o mais completo compêndio de leis judaicas, organizado pelo rabino Yosef Karo. É desde então o livro mais consultado sobre a Halachá, a lei judaica. Apesar do autor, na época, ter considerado escrever um livro para os que começam a aprender judaísmo, sem perceber a imensa amplitude da sua obra. E no dia de hoje, em 1920, a Turquia renunciou oficialmente à soberania sobre o território de Israel, que havia perdido para os britânicos em 1917. E ainda, em 1936, no Congresso Mundial Judaico, a delegação judaica da Polônia alertou sobre o crescente antissemitismo no país, bem como a política oficial de empobrecimento dos 3,5 milhões de judeus poloneses. Foi este recrudescimento do antissemitismo entre os poloneses que ajudou a explicar o massacre terrível dos judeus poloneses anos mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, por meio dos nazistas. E vamos agora às manchetes. Vice-ministro de Bahrein visita Israel. Na luta contra os incêndios, Israel envia ajuda à Grécia. Gaza volta a enviar balões incendiários e Israel revida. Por espetáculo de música, grupos islâmicos bombardeiam um resort dentro da faixa de Gaza. Importantíssimo! Novas informações sobre a vacina contra o corona mudam a percepção dos efeitos da vacina. Simplificação do processo de conversão é a próxima meta do Ministério de Assuntos Religiosos. O Hezbollah ataca Israel, mas também perde apoio popular. E, finalmente, a importação de veículos para Israel segue batendo recordes. Israel está recebendo a visita do vice-ministro de Finanças do Bahrein, Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, que ocupa importantíssimas posições no comando financeiro do país. A visita estabeleceu a chegada do embaixador de Bahrein a Israel, bem como abriu as negociações diretas para voos entre Manama e Tel Aviv. Estes voos já deveriam estar ocorrendo, mas não foram iniciados em função da pandemia. Al-Khalifa criticou com veemência o Irã e afirmou que os acordos sobre a questão atômica de 2015 foram péssimos para o mundo ocidental, dando ao Irã uma força que não tinha antes. Ele disse aqui em Israel textualmente: quando você olha para as crises do Oriente Médio, você pode ver as impressões digitais do Irã em todos os lugares. Infelizmente, o acordo de 2015 não abordou o comportamento agressivo do Irã e o seu programa de mísseis balísticos. Khalifa observou que Bahrein reconhece as repetidas tentativas do Irã de intervir nos assuntos internos do reino por meio de apoio a extremistas e por envolvimento no contrabando de armas, explosivos e drogas, colocando em risco a segurança e a estabilidade do Bahrein, matando dezenas de civis e pessoal de segurança e ainda ferindo milhares de outros em confrontos internos. Al-Khalifa também se encontrou com o presidente de Israel, com o primeiro-ministro Bennett, com o ministro do exterior Lapid e deverá se encontrar ainda com Lieberman. A Grécia vem enfrentando uma onda de incêndios sem paralelo. O verão quente e a falta de chuvas, bem como os ventos, causaram 150 focos de queimadas que ameaçam diversas cidades gregas. Muitas delas já inclusive foram evacuadas. Há mortos e há feridos. Diversos países já enviaram ajuda. Aviões anti-incêndio, bombeiros, etc. Israel, como de costume, foi o primeiro a chegar, com bombeiros especializados em grandes áreas florestais, equipamentos modernos e tecnologia de ponta. Hoje, foi enviado um avião com materiais avaliados em $1,2 milhão, bem como alguns aviões de
de luta contra incêndio. Trata-se de incêndios florestais de intensidade e propagação sem precedentes, como eu disse, ameaçando muitas cidades gregas. E aqui em Israel, pelo menos 4 incêndios eclodiram no Conselho Regional de Eshkol na sexta-feira passada, depois que balões incendiários foram lançados de Gaza. O chefe de coordenação das atividades nos territórios palestinos, o major-general Hassan Alian, ele próprio, um árabe druso, se dirigiu aos moradores na faixa de Gaza via Facebook em resposta aos incêndios. O major-general Hassan, das Forças Armadas Israelenses, disse: "Vocês estão realmente dispostos a arriscar vossa vida por causa dos balões?" perguntou ele. "Já não se cansaram desse círculo sem fim, que não leva a lugar nenhum? Esses balões valem mais do que encolhimento da vossa zona de pesca? Manter a tranquilidade e a segurança na região melhorará a sua economia", escreveu ele. Os habitantes de Gaza vêm lançando milhares de balões incendiários no sul de Israel nos últimos 3 anos. Queimaram milhares de quilômetros quadrados, mataram incontáveis animais, causaram danos significativos a campos agrícolas, bem como a reservas naturais, florestais e propriedades privadas. Vários desses dispositivos incendiários também carregavam explosivos. Em troca, o exército israelense reagiu atingindo alvos do Hamas na faixa de Gaza. Na verdade, Israel já disse que balões incendiários passam a ser tratados como ataques de foguetes contra as comunidades israelenses. O dinheiro que o Qatar enviava semanalmente está fazendo falta em Gaza. Israel exige que passe a haver um controle para que esse dinheiro não caia nas mãos do terror. Embora um sistema para transferir ajuda ao Hamas tenha sido encontrado, os bancos da autoridade palestina estão se recusando a participar, temendo que a sua cooperação os exponha a ações judiciais mundo afora com base no apoio e financiamento do terrorismo. O Hamas, por sua vez, advertiu que retomará a violência se os fundos não forem autorizados a entrar em Gaza. Com o novo governo, Israel passou a retaliar o envio de balões. Os últimos ataques, há 2 semanas, tiveram como alvo vários edifícios de uma base militar do Hamas, bem como infraestrutura e serviços públicos usados para atividades do grupo. A base atacada era adjacente a locais civis, incluindo uma escola. E já que estamos falando na faixa de Gaza, o Bianco Resort é o mais novo e sofisticado e luxuoso resort de Gaza, e começou a atrair milionários locais. Na última quinta-feira, o resort foi alvo de uma bomba que milagrosamente não causou vítimas. O ataque foi feito por um dos grupos islâmicos identificado com ISIS. O motivo? O resort havia apresentado um espetáculo musical para homens e mulheres na praia, algo absolutamente contrário às exigências do Estado Islâmico, que não admite a mistura de homens e mulheres no mesmo recinto. O grupo disse ter alertado o hotel para que não realizasse o evento ou seriam alvo de ataque, mas foi ignorado pela direção do hotel. Terroristas salafistas jihadistas têm entrado em confronto regularmente com membros do Hamas na faixa de Gaza na última década. O Hamas, inclusive, já prendeu e matou alguns membros dos grupos nos últimos anos. No dia 5 de agosto, Issa Mikdad, um dos homens filiados a esses grupos, escreveu no Facebook: "Hoje fomos ao Bianco Resort para negar o mal antes que aconteça, pois este resort vai realizar uma festa de cantores mistos amanhã na praia de Beit Lahia. Portanto, pedimos ao governo do Hamas que pare com este mal antes que aconteça. Apelo a todos os pregadores e aos sheiks para denunciarem publicamente este mal depois que o proprietário do resort recusou o nosso pedido para não realizar a festa." Os palestinos na faixa de Gaza reagiram com sentimentos contraditórios ao bombardeio do resort. Alguns expressaram apreço pelos perpetradores, enquanto outros denunciaram o ataque.
o PCHR, aponta que esse resort é um projeto moderno de investimento privado que foi inaugurado em meados do mês passado e foi construído em uma área de 12 dúnams, empregando cerca de 120 trabalhadores e tem sido muito procurado desde a sua inauguração, informa o centro em seu comunicado. Ressaltamos a importância de apoiar tais projetos que contribuem para apoiar o turismo doméstico, melhorando a economia palestina, criando oportunidades de emprego para jovens e mitigando os efeitos do cerco na faixa de Gaza. O PCHR exigiu que medidas legais sejam tomadas contra todos os envolvidos no que eles chamaram de ato criminoso. De acordo com investigações do PCHR, por volta das 11h55 da sexta-feira à noite, desconhecidos plantaram um artefato explosivo próximo à parede lateral nordeste do resort e o detonaram. A explosão resultou no colapso de parte da parede, sem, no entanto, causar vítimas. Um homem foi ao resort na última quarta-feira e exigiu que a equipe cancelasse o show que estava programado para acontecer na noite seguinte. Shuhail El-Saka, proprietário do resort, disse que rejeitou o pedido. Disse ainda que ele tinha uma licença do Ministério do Interior controlado pelo Hamas. Alguns suspeitos foram presos em conexão com o atentado, disse uma fonte próxima ao Hamas. Uma série de facções palestinas, incluindo a Frente Popular Leninista Marxista da OLP para a Libertação da Palestina e a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, DFLP, bem como o Partido do Povo Palestino, anteriormente chamado Partido Comunista Palestino, condenaram o ataque e apelaram ao Hamas para encontrar os perpetradores. A explosão refletiu a crescente influência dos grupos inspirados no Estado Islâmico dentro da faixa de Gaza, disseram as facções. E aqui em Israel, uma notícia importantíssima sobre o corona. A variante Delta aumenta exponencialmente os casos de doentes em Israel. Nos últimos dias, Israel está com um número de novos doentes similar ao de dezembro de 2020, antes do início da vacinação. O percentual de infectados atualmente é similar e o índice de retransmissão também é muito próximo ao então existente. No entanto, há uma diferença importante. O número de doentes graves é 50% inferior. Outra diferença importante está entre os doentes entubados. Hoje, temos 25 entubados que receberam a vacina e outros 105 entubados que não foram vacinados. Embora os acima de 60 anos também sigam a situação difícil, mesmo vacinados, o número é muito menor que entre os não vacinados, cerca de 4 vezes menor. Acredita-se que a terceira dose da vacina, que começou a ser dada na semana passada, possa reduzir ainda mais este número. Um novo dado importantíssimo foi anunciado hoje. Dos 600 mil vacinados com a terceira dose nesta semana, apenas 50 relataram efeitos colaterais leves. E nova bomba vai explodir dentro da política israelense. O ministro de Assuntos Religiosos, Matan Kahana, vem fazendo uma verdadeira revolução no país. O ministro é oriundo do movimento religioso sionista Bnei Akiva e foi soldado no batalhão de elite Matkal, o principal batalhão de elite das Forças Armadas israelenses, na mesma turma do atual primeiro-ministro Bennett. Após o serviço militar obrigatório, optou por seguir carreira, tornando-se piloto de guerra e chegando ao posto de coronel aviador. Identificado com o judaísmo ortodoxo de linha nacional liberal, Kahana vem desafiando os ultra-ortodoxos. Ele já retirou do rabinato central o monopólio da rigidez religiosa. Por exemplo, a questão do processo de kashrut, que estava em mãos exclusivas do rabinato central, passa a ser descentralizada e poderá ser feita por empresas particulares, sob supervisão do rabinato,
no intuito de, em primeiro lugar, reduzir custo e, em segundo lugar, acabar com algumas discrepâncias de exigências, muitas vezes absolutamente não apoiadas na religião. Agora, Kahana vai iniciar uma nova batalha, a simplificação do processo de conversão, que também é monopolizado pelos ultra-ortodoxos, que impõe muitas vezes regras absurdas e exageradas. Kahana quer permitir que os rabinos-chefes de cada cidade em Israel possam estabelecer tribunais de conversão, hoje exclusivamente nas mãos do Rabinato Central. O rabino-chefe Ashkenazita, o Rabino Lau, se dispôs a conversar com Matan Kahana a respeito dessa proposta de descentralização. No entanto, o rabino-chefe sefaradi, Rabino Yosef, se nega peremptoriamente a sequer discutir a questão. Kahana tem apoio de grupos ortodoxos religiosos modernos, tais como o Rabino Druckmann e seus seguidores, e suas ideias são muito apreciadas também pelos grupos não religiosos, que veem os ultra-ortodoxos como um empecilho para a união nacional. Não será fácil mexer neste vespeiro. Quem tentou modificações no passado não teve sucesso e diversas vezes perdeu seus cargos, mas nenhum deles, até agora, contou com o maciço apoio que Kahana conquistou em menos de 2 meses no ministério. Na sexta-feira passada, o Hezbollah atirou a partir do Líbano 19 foguetes contra Israel. 10 deles foram abatidos pelo sistema Domo de Ferro, 5 caíram em áreas desabitadas e 4 caíram dentro do Líbano. Israel não retaliou, segundo alguns, por pressão norte-americana. Nenhum dos dois lados tem interesse em confronto, tanto assim que os foguetes foram dirigidos a áreas bastante ermas. No entanto, ocorrem mudanças dramáticas no Líbano. Alguns exemplos. Um caminhão que levava foguetes para serem disparados do sul do Líbano contra Israel foi interceptado na aldeia drusa de Shawiya. Seus ocupantes foram agredidos e fugiram. Os foguetes foram confiscados pelos árabes drusos e entregues ao exército libanês. Ao mesmo tempo, o patriarca cristão libanês, maronita, Beshar Abutrus al-Rai, declarou nesta segunda-feira o seguinte: apelamos ao exército libanês, que é responsável, conjuntamente com as forças internacionais, pela segurança do sul do Líbano, a assumir o controle de todas as terras no sul e implementar estritamente a Resolução 1701 da ONU e impedir o lançamento de mísseis do território libanês, não para o bem da segurança de Israel, mas antes pela segurança do Líbano. Ele havia feito uma declaração praticamente com as mesmas palavras na missa deste domingo. O patriarca ressaltou que é verdade que o Líbano não assinou a paz com Israel, mas também é verdade que o Líbano não decidiu manter-se em guerra com ele e está oficialmente comprometido com a trégua assinada em 1949, acrescentando: não queremos envolver o Líbano em operações militares que provoquem reações devastadoras de Israel. Queremos acabar com a lógica militar e da guerra e adotar a lógica da paz e dos interesses do Líbano e de todos os libaneses, disse ele. Segundo mencionado pela agência de notícias libanesa NNA. O patriarca também pediu repetidamente que o Líbano se concentre na neutralidade e não entre em guerras internacionais e regionais, que ele disse que nada tem a ver com o país. Vale lembrar que em 2014, o patriarca Rahi visitou Israel juntamente com o Papa Francisco. O Hezbollah e outros grupos no Líbano, na época, expressaram indignação com a decisão daquela visita. E, finalmente, amigos, a importação de veículos em Israel segue batendo recordes. Julho teve um aumento de 28% sobre julho de 2020. E o acumulado do ano, de janeiro a julho, mostra uma subida meteórica de 47,4% de novos veículos importados. A linha branca, que inclui geladeiras, máquinas de lavar e secadoras, subiu ainda mais, crescimento de 56% neste período.
No entanto, a importação de televisores teve um decréscimo também significativo, 12% menos televisores. Cabe notar que nenhum desses produtos é fabricado em Israel. Amigos, antes do final, eu quero novamente pedir a você, inscreva-se em nosso canal, é muito importante para nós. Divulgue o nosso canal, compartilhe com seus amigos e vá ao sininho, aperte o sininho para você receber notificação imediata quando novos vídeos forem colocados no ar. Por hora, é o que eu tinha a falar com vocês e nos veremos novamente, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá, amigos!